sejam bem-vindos ao canal Razão Pastor Alemão. Sou Tadeu Cartacho, criador há 40 anos e juiz de criação e seleção pelo CBPA e Coab. Já falei sobre as alterações que houveram no padrão do pastor alemão. Veja o vídeo, cujo link está no card acima. Mas hoje vou falar especificamente sobre as alterações percebidas no formato da cabeça, possíveis causas e a importância dessa na anatomia do cão. E vamos ao vídeo. No contexto da população em geral, à medida que as raças se desenvolvem ao longo do tempo e a sua construção esquelética muda, por vezes, para além da sua forma esquelética, pode ser a sua pelagem, o seu tamanho, o seu caráter e até a sua cor. Existem duas fases muito distintas neste processo, em termos de analogia, dentro dos limites e além dos limites. Se estudarmos a história do desenvolvimento da raça de cães com pedigree, o padrão é sempre o mesmo, algumas raças mais do que outras. O cão original parece estar faltando em várias partes e então o criador elabora um plano para ser usado como um guia para a sua visão ideal, que seria o padrão da raça, e estratégia, através de consanguinidade, line breed, etc., para eventualmente, esperançosamente, ter uma ampla população de cães que cumpram a sua visão. E digo dele porque quase sempre são os homens que embarcam na cruzada da criação da raça. Então, em algum momento, quer o criador tenha morrido ou não, geralmente morrido, pode-se dizer que a população em geral se aproximou muito da sua visão. É claro que são necessários ajustes aqui e ali, mas, em um sentido amplo, em relação ao padrão da raça, o trabalho pode ser considerado como concluído. Tudo isso leva muito tempo e as mudanças geralmente são muito lentas em evoluir. Pode-se descrever as mudanças como furtivas e para a maioria dos entusiastas nem sequer notaram. Eles olham, mas não veem, aceitam com muita alegria. Então, inevitavelmente, especialistas da raça, muitas vezes juízes especialistas e ou criadores de grande influência, decidem que são necessários mais ajustes que reflitam a sua visão e que a visão reflita sempre o estilo do seu canil, até mesmo a sua cor. Esse estilo é marcado por algo que eles percebem como uma melhoria, mas muitas vezes não é um exagero de uma característica e contrário ao padrão da raça. Mas é a sua percepção de beleza e porque são influentes, ou seja, distribuem os prêmios de maior prestígio em todas as suas formas variadas. A maioria o segue. O que acontece então quando uma pessoa influente morre e deixa o esporte? É a sua substituição. Independente da opinião pessoal e da retórica, geralmente a aceitação segue o exemplo. Isso porque, à medida que as pessoas saem do esporte e chegam novos, as mudanças passam a ser norma, aceita pela maioria, normalizada, aplaudida, protegida e desejada, e para a grande maioria, mesmo vendo características contrárias ao padrão da raça, aos fundamentos básicos da raça, não há como voltar atrás, porque o interesse próprio é uma força mais poderosa que o idealismo. Certamente, quando julgamos ou avaliamos algum exemplar, devemos ver o conjunto, embora dê muita ênfase hoje em dia às angulações em geral e firmeza de ligamentos, onde encontramos muitos excessos, sempre aliado a um bom temperamento. Muitos poderiam sugerir que a cabeça é de pouca importância, mas é responsável pelo deslocamento do baricentro durante seu movimento e aqui onde toda a expressão e caráter da raça reside, e onde temperamento e personalidade são mais completamente revelados. Masculinidade e feminilidade podem ser determinadas no ápice. Saúde e força podem ser observadas na definição e na musculatura do crânio, a condição dos dentes e gengivas, brilho do pelo e a clareza dos olhos e focinho. Proporções corretas dão ao cão força de pegada, capacidade olfatória, uma caixa cerebral e uma beleza e força de expressão que chama a atenção para um cão de trabalho que muitas vezes é o suficiente aos olhos do público. Sem uma boa cabeça, seria difícil procurar outras reais qualidades em um animal. Uma bela cabeça vai transpirar tanto força e elegância.
Visto de lado, o crânio por trás dos olhos é aproximadamente quadrada, sendo tão profundas como é longa. Ela terá uma testa definida, bem arredondada, nem plana, mas ligeiramente arqueada para dar espaço ao crânio e também para os músculos da mandíbula. A parte de trás do crânio reside definitivamente em um plano acima, mas paralelo à linha superior do focinho, que é tão reta quanto possível, com um perfil nem arqueado nem romano. Planos paralelos dão profundidade ao poderoso maxilar superior. Enquanto deveria ser determinada a profundidade para o stop, o qual separa o crânio de um focinho, a transição é suave, fluida e sem notório sulco. A distância entre a ponta do osso occipital na parte traseira do crânio e do canto inferior do olho é quase igual à distância entre o mesmo ponto no olho e na ponta do focinho. Em cães de forte cabeça, o comprimento do focinho pode até ser um pouco mais curto do que o crânio, dando à mandíbula músculos ainda maior alavancagem e produzindo, sobretudo, uma poderosa força. O focinho tem um perfil de uma cunha bem arredondada, mostrando um queixo definido e uma curvatura convexa na linha inferior da mandíbula, para garantir ampla profundidade do maxilar e ancorar profundamente as raízes dos dentes. Um crânio quadrado, com stop moderado e focinho e mandíbula de correto comprimento, automaticamente dá profundidade, fortaleza e proporções corretas ao focinho e mandíbula. Do exposto, mantendo as mesmas proporções, a parte de trás do crânio é quase tão larga como é longa. Em um comprimento é igual ou ligeiramente maior que o focinho. Em qualquer caso, o crânio deve ser amplo o suficiente para dar aos olhos uma quase completa orientação frontal, e apenas o suficiente para produzir uma bonita expressão em cunho, com olhos amendoados que devem irradiar confiança e inteligência. Olhos muito para frente são demasiadamente redondos, enquanto aqueles situados muito para o lado dão uma expressão estranha. Olhos corretamente definidos estão bem protegidos pelo osso, sem impedir uma visão clara em sua volta. Visto de frente, a cabeça mostra proporções quadradas novamente tão larga como profunda. O focinho também, em qualquer ponto ao longo de sua extensão, é quase quadrado em seção transversal. A largura do focinho impede a sobreposição dos incisivos, bem como dá um grande espaço para um focinho largo com narinas abertas. O tipo do crânio entre as orelhas é quase plano e o osso occipital deve ser invisível de qualquer ponto de vista. Um muito ligeiro sulco na testa é o resultado de uma mandíbula com músculos muito fortes. A mesma musculatura forte pode proporcionar um olhar atrevido a um grande macho. Inversamente, uma saliência óssea no topo indica uma falta de musculatura e provavelmente uma fraca mordida. É a partir da frente que o conjunto das orelhas é mais aparente. Um belo conjunto de orelhas é inegavelmente crucial para uma expressão do cão pastor alemão. Elas devem estar totalmente eretas, em paralelo ou quase isso, médias, simétricas e abertas para a frente. Elas não devem se cruzarem, nem balançarem quando o cão está em movimento, o que pode denotar uma fraqueza de ligamentos. Embora às vezes é natural de as orelhas estarem dobradas quando relaxadas, essa não deve ser uma posição típica, pois isso pode indicar submissão ou fraqueza de caráter. Na minha experiência, os cães com temperamento forte são mais inclinados a deixá-las dobradas por pouco tempo quando descansando. Quando em público, as orelhas de um forte cão estão sempre eretas. As características do sexo são mais imediatamente visíveis na cabeça. Um macho terá um crânio visivelmente mais forte, com olhos proporcionalmente menores, expressão masculina e pescoço mais musculoso e peludo. O beiço caído e barbela na garganta dos cães são indesejáveis, mas são um pouco mais perdoáveis em geral nos machos mais velhos. Por outro lado, isto não significa que a cadela tenha uma cabeça mais fraca, limita-se a ser menor, mais fina e compacta e feminina. Parece haver uma maior aceitação do mais refinamento na fêmea do que no macho,
o que é lamentavelmente e provavelmente terá irmãos e filhos com cabeças refinadas. Em um cão de trabalho é preferível errar para o lado da força. Particularmente gosto de grandes e fortes cabeças, mas de acordo com o padrão original. Mas por que o padrão original? O padrão atual de dezembro de 2010, tanto pela SV como pela FCI, descreve a cabeça da seguinte forma: cabeça uniforme, em proporção ao tamanho do corpo, seu comprimento é quase igual a 40% da altura da cerneira, sem ser grosseira ou muito alongada. Do aspecto geral, seca e moderadamente larga entre as orelhas. De frente e de perfil, a testa é apenas ligeiramente arqueada, com sútulo sagital ausente ou somente levemente marcado. A proporção entre o comprimento do crânio e do focinho é de 50% para 50%, ou seja, 1 para 1. A largura do crânio é mais ou menos equivalente ao seu comprimento. Visto de cima, a largura do crânio vai uniformemente afilando até a ponta nasal, com uma gradual inclinação em um stop não bruscamente representado na região facial em forma de cunho. As margens superior e inferior são fortemente desenvolvidas. A cana nasal é reta, qualquer declive ou protuberância é indesejável. Os lábios são ajustados, bem fechados e de cor escura. A trufa preta, dentição forte, saudável, completa com 42 dentes. A mordedura do pastor alemão é articulada em tesoura, isto é, os incisivos do maxilar superior se sobrepõem àqueles da mandíbula inferior. A articulação em torquês e o prognativo superior ou inferior, bem como a presença de largos espaços entre os dentes, são faltas. O desalinhamento da arcada dentária dos incisivos também é considerado falta. Os maxilares devem ser fortemente desenvolvidos para que o dente possa estar profundamente enraizado na arcada dentária. Olhos de tamanho médio amendoados, sutilmente oblíquos e não proeminentes. A cor dos olhos deve ser o mais escuro possível. Olhos claros e penetrantes, que alteram a expressão natural do pastor alemão, são indesejáveis. Orelhas eretas, de tamanho médio, cortadas, elevadas e alinhadas, não inclinadas lateralmente. Extremidades são pontiagudas e com umas aurículas voltadas para a frente. Orelhas portadas semi-eretas ou caídas são faltas. Orelhas portadas para trás quando em movimento ou em posição relaxada não é considerado falta. Devo dizer que achei curioso e surpreendente que o requisito do padrão para planos paralelos do crânio e focinho tenha sido excluído da versão do padrão mais atual de dezembro de 2010. No padrão estabelecido pela FCI de 1991, temos a seguinte descrição para o focinho: em forma de cunha, alongado e forte, sua linha superior praticamente reta e paralela a um prolongamento imaginário da linha da testa, visto de frente como boa base e de narinas bem desenvolvidas, delineadas e sempre únicas. Do meu ponto de vista, a retirada deste quesito do padrão teve o propósito de legalizar a presença de certos exemplares nos primeiros postos das exposições, e como isto foi embasado pelo padrão em vigor e pelos juízes, tornou-se uma tendência a criar cães com cabeças arredondadas, descaracterizando o pastor alemão original. O padrão da raça do pastor alemão afirma que a cabeça deve estar seca e os lábios ajustados. Como muitas palavras que são traduzidas para o outro idioma, o significado de uma palavra pode tornar-se difícil de apreciar plenamente ou mesmo de compreender. E se você é juiz ou criador, é importante que o faça. O significado da palavra seco é dizer que a cabeça não é carnuda, nem de forma alguma parecida com a de um mastim. Em casos extremos, como visto aqui à direita, a pele da cabeça pode aparecer solta, como se deslizasse, caísse para baixo. Os lábios superiores e inferiores não estão mais tensos ou ajustados, mas soltos e pendentes. Com isso, vem o acúmulo de saliva nas bolsas do lábio inferior, babando, e depois de apenas alguns exercícios, a baba se transforma em espuma branca. O capitão Stefanes expressou preocupação com esse tipo de cabeça, quase sempre associada ao tamanho grande. Ele o chamou de cabeça gorda e parecido com um cão de outra raça, menos de um pastor alemão.
Bom pessoal, assim termina este vídeo. Espero que as informações aqui contidas sejam de alguma utilidade e possamos entender que cada parte do nosso cão exerce uma função. Aos que apreciaram, peço a gentileza de deixar um like e se inscrevam no canal, pois é de graça e o YouTube entende que outras pessoas podem também querer ter acesso a estas informações. Acione as notificações para serem lembrados de novos vídeos. E até o próximo.